Então, pessoal, reunião semanal, tá? A gente, quanto a estágio, tá? O estágio, vocês ali, o Guilherme, até o Rodrigo e a Duda, né? Nós vamos ter reuniões, não vai ser semanal, a gente vai chamar de semanal, mas ela vai ser semanal quando precisa, tá? Então vocês estão fazendo estágio curricular junto com o estágio, né? Então nossa parceria, a gente combinou de fazer algumas reuniões para orientação didática, clínica, né? Reuniões assim de organização, de padronização, né? Discussão sobre o caso clínico, tá? Para que a gente possa o estágio também ter um aprendizado, né? Dentro disso. Isso é importante, essa discussão. Se não tiver discussão sobre o que está fazendo, vira ato impulsivo. Ato impulsivo não aprende. É caótico, é bagunça, entende? Não é isso. A gente tem que, o nosso trabalho tem que ficar melhor cada dia que passa. Entende? Independente da receita. Ele tem que ficar melhor, mais resolutivo, mais equilibrado, mais com um custo menor para nós, cada vez com um custo menor. Que eu falo de custo não só parte financeira, mas tempo. Tempo. Estresse, pessoal. Então, hoje nós temos um sistema que diminui o nosso estresse. O sistema está melhorando, cada dia melhora mais. Cada mês. Já tem atualização agora. Eu vou fazer a atualização de todas as prescrições. Eu quero a ajuda de vocês. O auto-preenchimento da evolução vai ser feito uma atualização. Eu vou mandar para ele. Tá? Olha, eu quero que carregue isso aqui. O resumo clínico, contrato, tudo eu vou atualizar. Então, essa semana eu vou focar nisso aí. Eu preciso de ajuda. Por que eu preciso de ajuda? Porque tem coisas que vocês viram que pode ficar melhor. Porque o que é melhor? Mais rápido e acurado. Porque qual é a tendência que nós temos? A tendência que nós temos é piorar. Tudo piora. Tudo piora. A teoria do caos. Tudo piora. Tipo assim, tudo a tendência nossa é esquecer. Então, a gente precisa de autocarregamento ali na evolução, que lembre o que a gente tem que carregar naquele paciente. Então, ele também é um reminding, é um lembrete, é alguma coisa para lembrar. Né? É um guia, não deixa de ser um guia, evolução, auto-preenchida ali, que carrega um textinho já pronto. Né? Claro, nosso trabalho é mudar, só que sim, daqui a pouco fica muito diferente o que está carregado com o que tem do paciente. Então, nós temos que mudar o nosso texto auto-preenchido para que ele fique mais perto do que o paciente tem aqui dentro. Certo? Mas esse carregamento, ele tem que ser prático, cada vez mais prático. Então a gente vai atualizando para ficar cada vez mais prático. Certo? E para dar cada vez menos trabalho, mas sem esquecer de detalhes. O que é uma evolução que é importante? Como o paciente chega, se essa evolução é de primeira consulta, é de reconsulta, ou se é de laudo. Entende? É muito importante, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, ó. É muito importante, por exemplo. Sim. Não está gravando. Não, mas está correndo o tempo ali em cima. Está correndo o tempo? Se está correndo o tempo, está gravando. Tá. Então é muito importante, por exemplo, ali no sistema, no Easy Clinic. Você vê Easy, onde é que está isso aqui? Aqui o Easy. É muito importante aqui, se pega de um paciente, eu não vou carregar a tela aqui por causa dos dados, né? Vamos pegar aqui o Barbieri aqui, né? Tem ali, ó, o Barbieri aqui, ó, o que ele tem aqui? O que ele tem de alerta, né? Nesse paciente? O que ele tem de alerta nesse paciente? Esse paciente tem de alerta, tá? Vou até colocar ali na tela, focando a tela, ver se a gente consegue ver a tela ali. Não aparece o nome do paciente, mas esse paciente ali não tem nada no alerta. Isso, ali no alerta, rápido, não tem nada. Tá? O que ele tem de alerta? Não entendeu? Uma cirurgia no crânio. Cirurgia? Não, cirurgia já fez há muito tempo. Esse paciente, ele não tem o osso do crânio, do parietal direito. Então,
Vou colocar assim, ó. Craniotomia parietal, tá? Então assim, ó, sem prótese, não tem prótese ali, não tem ferro. A gente não tem um ferro na cabeça ali. Então é seguro ali ela, é seguro aqui, ó, então. Ele não tem essa segurança, entende? Então eu vou salvar isso ali, que eu sei, fazer uma terapia craniana dá pra fazer nele? Dá. Mas um cara avisado vai apertar nos neurônios dele, meu. Vai apertar na massa encefálica dele, o cara na loucuragem. Clínicas de loucuragem existem por aí. É verdade? O que é uma clínica de loucuragem? Todos trouxeram os pacientes. Né? Não avalia direito, sai manipulando, tratando, fazendo as coisas. Então, nós temos esse cuidado. Então, hoje nós temos um sistema que tu abriu já ali, querendo também para trás, tá? Então já tem ali o vermelhinho, né? Então nós vamos ver ali na tela o paciente aqui, ó, para tentar não pegar o nome dele, né? Não tem como não pegar, né? Vai ter o aviso ali em vermelho, né? Tem o aviso ali em vermelho, certo? Então isso é importante, né? Então, só para esclarecer, né? Tentar voltar aqui para o texto, vamos ter que voltar aqui para o quadro, tá? Certo? Isso é importante. Então vamos trabalhar nessa questão de usar bem o sistema, usar bem as ferramentas, né? Por exemplo, nós temos ali o sistema das câmeras. Tá? Não tem câmera no atendimento, por questão legal, tá? Mas até no corredor pode ter câmera, entende? Na secretaria, tudo tem câmera ali, né? Na parte de fora, por segurança, tem câmera. Então, adianta ter câmera se os colaboradores não têm acesso à câmera. Não adianta. Entende? Então, essa câmera tem que estar instalada em todos os notebooks da clínica. Todos os celulares, né? Também todos os celulares da clínica. Não tem que ser definido um celular da clínica. Por mim, eu gosto até daquelas câmeras offline, para enxergar quem está lá. Porque o nosso sistema é um sistema de uma pessoa só. Nosso sistema aqui nessa clínica é um assistente só ambulatorial. Então, quando não está o coordenador clínico, esse assistente ele está atendendo o paciente e está marcando coisa e abrindo a porta. Claro, aumentou a frequência do paciente, aí sobe mais um colaborador, né? Mas é econômico, é viável no sistema. Então, precisa ter o equipamento funcionando. Outra questão importante, não funcionam as coisas. Então, a gente tem aqui, ó, né? A gente tem isso aqui. Isso aqui é metodologia, tá? Isso aqui que está lá na parede ali, ó. Isso aqui que está nessa parede aqui, ó. Isso aqui é metodologia. Isso aqui é método. Mas tem que ter adesão na metodologia. Adesão significa disciplina. O que é disciplina? Adesão ao método. Esse é o conceito. Então, a gente não adianta criar equipamento, não adianta criar instrumento se não tem. Não adianta criar metodologia se não tem adesão ao método. Se não tem disciplina. Tá? Então, assim, ó, por isso que o relaxamento de lazer é diferente do de trabalho. Estamos a trabalho, entende? Nós temos que instaurar uma metodologia, sim. Nós não podemos aqui trabalhar fora da metodologia. Porque um dia que tu trabalha fora da metodologia, tu vai estar sempre fora da metodologia. Tu não consegue manter um nível de qualidade. Para que existe a metodologia? Para manter o mesmo nível de qualidade. Nível mínimo de qualidade. Entende? Entenderam isso? E outra, a gente trabalha aqui no ICV para ter um nível mínimo de qualidade com pouco esforço. Cada vez menos esforço. Então está cada vez mais gostoso de fazer um serviço de metodologia com qualidade mínima, com menos esforço da equipe. E é por isso que atualiza as informações do sistema. As atualizações,
elas vão servir para ficar cada vez mais fácil, com mais segurança ao paciente, com tudo isso. Entende? Com tudo isso. É isso que importa. Entende? Mais segurança, mas também mais facilidade. Porque se cansar a gente, não dá. A gente tem que fazer a metodologia sem desgaste operacional. A gente também tem que atender o paciente como se fosse único. Então, fazer a metodologia significa uma entrega mínima de cuidados, mas atender o paciente como se fosse único. E isso gera um desgaste duplo. Então, a metodologia tem que ser leve, ela tem que ser aplicada, e nós temos que identificar problemas rapidamente, corrigir esses problemas, identificar problemas, anota os problemas aqui, ó, quick notes, anota, resolveu, risca o problema, risca, faz um X, resolveu o problema, elimina. Cuidado. Tem uma câmera lá, tem um pano lá. Então, retornando, porque nós tínhamos parado. Nós tínhamos parado onde? Metodologia, que estava falando, seguir. Metodologia, seguimento da metodologia. Então, são peças-chave. Olha só, a parte clínico-administrativa. Clínico-administrativa, então significa o quê? Que nós temos. Tem a canetinha ali vermelha? Cadê, né? Então nós temos aqui, ó, a parte clínica, e a parte administrativa. E simplesmente tem a parte administrativa que envolve questões financeiras, tem a parte que trabalha a questão do marketing, tem a parte administrativa que trabalha a questão jurídica do paciente. Então nós temos a questão financeira, a questão jurídica, a questão de marketing, e tem a parte administrativa, que eu vou dizer assim, ó, que trabalha a gestão clínica do paciente. Tá? Então a clínica é relativa ao paciente. Então tem a parte de gestão clínica do próprio paciente, que não deixa de ser uma forma de administração, onde a gente administra o próprio paciente. Então, a questão clínica, tá, do paciente envolve a questão da técnica, né, do plano de tratamento. Tem a questão também aqui, ó, gestão clínica do paciente, clínico-administrativa, né? Tem a questão jurídica que envolve contrato, autorização de procedimentos, né? Imagem, procedimentos, enfim, toda geral, que também isso aqui é uma gestão clínico-administrativa. Então tem interfaces aqui que são clínica-administrativa, é uma coisa que relaciona com a outra, clínico-administrativa. Então tem a questão técnica, a gente pensa a questão de técnica, que é a questão de procedimentos. Não é somente isso. Não é somente isso. Entende? Então nós vamos ter aqui na clínica, nós vamos ter que ter uma estrutura, né? Vamos ter que ter uma estrutura ali que vai ter que sustentar, né? Vamos imaginar uma área cheia de galho, onde vai ter que sustentar a parte administrativa, a parte financeira, a parte clínica, a parte de materiais, a parte de equipamentos, entendeu? A parte de segurança. Qualquer consultório vai ter isso aí. Nós vamos ter que pensar na segurança do consultório, segurança dos equipamentos, segurança do pessoal que está atendendo. Você tem uma menina atendendo, que tipo de paciente que vai... Daqui a pouco tem um homem lá, o cara tem um caráter duvidoso. Tem que pensar na segurança da moça que está ali. Entende? Tem que saber como é que tu vai gerenciar isso. Então, a câmera é uma coisa de segurança também, uma questão de segurança. Claro que não expõe o paciente, mas que tenha lá a entrada, que tenha registro, que o paciente saiba
que ali tem registro de filmagem, pode ter uma plaquinha discreta, tudo que não comprometa o design da clínica. Não é uma placa vulgar, feia, não, tem uma coisa assim, para a sua segurança, o senhor está sendo filmado, uma plaquinha bonitinha, branquinha, pode ser premium, tem. Então nós temos que identificar o design da clínica, se ele é premium, se ele é mais popular. Nós podemos ter uma esquema mais popular, algumas clínicas vão ser mais popular, outras vão ser mais premium. A gente pode seguir toda a questão administrativa, a parte jurídica, financeira, gestão clínica, né? A parte de gestão clínica, a parte clínica em geral, procedimentos, técnicas, tudo isso a gente pode fazer dentro de uma estrutura que a gente consegue controlar isso tudo. Então o gestor, ele tem que se posicionar ali como um tronco de uma árvore. Aonde a seiva que vem aqui lá da raiz, né? Raiz da árvore, ela vai correr fácil aqui para qualquer folhinha que está aqui, qualquer fruto que está aqui, né? Ele vai... que o fruto é o produto. Então, ali dentro do procedimento, a execução do procedimento é o fruto, é o consumo. Entende? O atendimento de qualidade na recepção, né? Também é um produto final. Então, cada coisa ali tem um produto final. Cada segmento vai ter um produto final. Inclusive a relação interna que a gente tem com cada pessoa, porque vocês também são clientes. Eu também sou cliente de vocês. Vocês são meus clientes, eu também sou cliente de vocês. Então galera, o que a gente tem que fazer? Um trabalho que seja de boa qualidade. Qualidade tem vários tipos. Qualidade A, B e C. Tem que ter a qualidade A, com o mínimo de esforço e com viabilidade financeira. Tem que ser viável, tem que todo mundo ganhar, tem que, né? E tem que ter uma viabilidade financeira. Certo? Tem que ter uma viabilidade financeira. Então, sem exaurir as pessoas. Então, o que vai fazer isso acontecer? A metodologia. Tudo tem uma metodologia. O que é uma metodologia? A forma que temos que fazer. A metodologia está ligada à arte do processo. A metodologia está ligada à arte do processo. Então, primeira coisa, a metodologia se aperfeiçoa com o passar do tempo. Como? Com os erros. Desde a contratação, desde o planejamento estratégico da clínica, do marketing, da clínica, o que vale a pena, o que não vale a pena. Talvez não valeu a pena por um período de tempo, depois passa a valer a pena. Entendeu isso? Mas a gente tem que pensar em todos esses negócios. Então, a gente vai criar um organograma disso tudo. Tem que colocar um organograma disso tudo. Como é que faça a gestão toda. Para a gente também auxiliar quem entra nesse evento. Entende? Para você aqui, tu e os outros dois, né? Você e os outros dois lá que estão em Vinhedo, né? Eles precisam ter... Vamos fazer um organograma bonito, com uma arte bonita, de tudo que a gente tem que fazer. Né? Porque senão a gente entra em vícios. Eu estou trabalhando lá com Pilates. Né? O cara não sai do Pilates, não consegue aumentar aquilo ali. Ele não sai do operacional, está sempre ali trabalhando, né? Não consegue aumentar seu faturamento, não consegue progredir. Então, o ideal é que cada clínica tenha a sua própria propriedade, tenha a sua própria sede, né? Que possa evoluir e ampliar. Começou com o ICV hérnia, vai para o ICV traumato-ortopédica, e assim por diante, vai tendo vários núcleos dentro da sua própria clínica. Então essa é a ideia. Né? Então a parte de gestão é muito importante. Tá? Então, o que acontece? Às vezes, na gestão, é algo simples que está dentro de nós. Entende? É nós saber separar o nosso lado pessoal, que é um lazer, como é que eu estou em casa, sem camisa, tá à vontade, de tênis, de chinelo, e como é que eu saio de casa, eu tenho que mudar a minha estação, eu tenho que ter um switch off, entende? Eu tenho que ter um interruptor ali, switch on, switch off, que eu mudo para switch on, mudo para switch off, e aí eu ativo toda a metodologia. Se um dia eu não ativar essa metodologia, eu não vou ter disciplina mais, entende? Outra coisa muito importante é meta. Eu preciso ter meta. A meta vai fazer com que, digamos, eu tenha meu resultado sem ninguém me cobrar. Porque quando você é funcionário, você não trabalha com meta.
Quando você é funcionário, você não trabalha com meta. O patrão te dá a tua meta, né? Mas como você é autônomo, liberal ou empresário, você tem que desenvolver sua meta. Mesmo que o teu resultado tá bom, você tem que ter uma meta. Porque senão tu não sai daquilo ali. Então tem que ter a meta de trabalho, todos os processos dentro da... Nós temos que desenvolver metas, processos, tecnologia e competência. Então aqui, ó, meta, processo, tecnologia. O que é tecnologia? Conhecimento. Tecnologia é conhecimento técnico e equipamento. Isso é tecnologia. E competência é saber operar todas as ações. Então, é competência. Eu preciso ter competência para administrar, eu tenho que ter competência para o administrativo geral, da gestão geral da clínica, o supervisional financeiro, supervisional jurídico, porque nós temos uma advogada, né? Eu tenho uma equipe jurídica, mas assim eu tenho que supervisionar isso aqui, senão não vai trabalhar também da forma decente. Eu tenho que saber o que eu submeto a ela, né? O marketing, eu também tenho uma equipe do marketing, eu também tenho que saber como eu submeto essa equipe. Então não funciona. Eu tenho a gestão da equipe, que é a gestão do assistente ambulatorial e a gestão do coordenador clínico, né? No caso, o coordenador clínico é o gestor. Então tem que se autogerir. Ele tem que se autogerir. Ele tem que saber se autogerir. E nós, do CV Nacional, temos a obrigação de ajudar ele a se autogerir. Eu estou sempre puxando ele de mês em mês para ele. Oh, beleza, lembrei disso aqui. Então, às vezes, é só repetir coisas. E é o que o gestor tem que fazer. O que o gestor tem que fazer em cada clínico, o coordenador clínico? Repetir coisas. Então, as coisas vão estar prontas, a gente só coloca de novo na mesa. Mas é legal o mural que tu troca as informações, né? Porque tu tem nós podemos ter charts de lembretes, 12 lembretes no ano, né? E sempre trocar aquele chart. Vai ser sempre os mesmos. Ou 2 por mês, 24 lembretes, que são de coisas importantes, são charts. E quando a gente tiver organizado tudo, basicamente, no CV, a gente vai fazer essas coisas de lembretes, né? Lembrete da quinzena, certo? O que nós temos que fazer para manter a qualidade, certo? Sempre tem que ter um investimento na qualidade, processo de qualidade é isso aí, tá? Então nós precisamos saber a gestão, tá? Da parte clínica, da parte dos procedimentos, né? da parte de todo o processo de funcionamento da clínica, inclusive o marketing, né? E ter metas, né? Quantos pacientes vão entrar novo por semana? Quantos pacientes que a gente faz manutenção? Que tipo de manutenção tem? Tem a manutenção 1 e a manutenção 2, que a gente chama. Manutenção 1 é aquele paciente que ele vem semanal fazer manutenção. É o típico do Pilates, né? É o típico do ajuste postural, é o típico que vem para musculação terapêutica, que dele tem acesso a outras técnicas também. Mas é manutenção. No momento que ele sai da manutenção, cara, ele saiu da manutenção, ele vai pagar R$350 de consulta de novo e vai fazer plano de tratamento de novo. Essa é a nossa regra. Entende? Saiu da manutenção. E qual é o paciente de manutenção 2? Ele paga valor de consulta um pouco mais barato só. De 350 a 250. Esse é a manutenção que ele vem para uma sessão a cada 2 meses, uma sessão por mês, uma sessão a cada 3 meses, uma sessão a cada 4 meses, uma vez por ano, 2 vezes por ano. É manutenção 2, então tem manutenção 1 e manutenção 2. Lá no sistema a gente classifica esse paciente também. Ele tem lá a classificação. Entende? Tem o lembrete de risco de segurança, que é vermelhinho. O paciente não tem uma parte da calota craniana, então tem que lembrar. Senão a gente vai colocar a mão no cérebro um dia desse. Entende? Então, primeiramente, se nós estamos nervosos, nem vai trabalhar. Pessoal, a nossa organização começa em casa. Nós temos que gerir a nossa casa. Nossa casa chega lá também dá uma bagunça. Um guarda uma coisa no lugar, outro guarda... Famílias, né? 4, 5, 6 pessoas numa família. Tu tem que ter uma... Se tu não vem organizado em casa, tu não organiza a tua empresa. Só uma pessoa sabe as coisas onde é que está. Não pode. Então tem que ser organizado. Tem que ter rotinas. Uma coisa muito importante.
Para fazer toda essa gestão aqui que a gente falou, toda essa bagunça que a gente falou, tem que ter rotina. Tem que ter rotina. O que é a rotina? A rotina é uma forma automática de manter um padrão de qualidade. Nós não podemos fazer a rotina em tudo, mas para questões básicas nós temos que ter rotina. Para ir lá, tu ter fôlego de entregar o diferencial personalizado para o paciente. Então tu faz a rotina. Então o que nós classificamos, entendeu? Aqui tem apagador aí? Tem apagador? Aqui. Aqui, tá aqui. Vamos ver. Tô certo. Então assim, ó. Então a entrega do serviço. Como é que tem que ser a entrega do serviço? Então assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Entrega. Em todos os sentidos. Quando eu falo entrega, em todos os sentidos, ela tem que ser isso aqui, ó. Primeira questão, a entrega do serviço, nós temos que ter rotinas POPs e RPP, rotina, POP e personalização, tá? Personalização, tá? Para manter alta qualidade, rotina, POP e personalização. O que é a rotina? Tá? É a coisa geral que nós fazemos. Rotina é a coisa geral que nós fazemos. Tipo, abriu a clínica. Entende? O que faz? Tu liga a televisão, faz café, vê se não tem um cafezinho ali atirado, que esqueceram no outro turno. Não é a função de cada um encerrar o turno bem, mas às vezes não encerra. Não importa, ele vai lá. A gente pode até tirar uma foto do cafezinho, bota lá no grupo do WhatsApp, certo? Bota no grupo do WhatsApp e arruma, mas bota no grupo do WhatsApp para o cara se treinar, não deixar. Às vezes foi um acidente, né? Porque o cara teve um último paciente dobrado, alguma coisa assim, tá? Mas são rotinas. O exemplo de rotina é a avaliação, é a rotina. O paciente chegou, cobra do paciente, faz o ficha de cadastro, manda formulário, se ele preencher o formulário melhor, já coloca o formulário na evolução do paciente, antes dele chegar. Porque uma coisa é o que o paciente mandou no formulário, outra coisa é o que é. Às vezes o que ele mandou não é o que ele tem. Então, tipo, tu escreve uma evolução, ó, o paciente mandou o formulário com as seguintes informações. Cola ali o básico do que ele mandou, o que deu, que não tem alteração, nem coloca. Seleciona, copia e cola, ficou ali, copia e cola segundos. E aí, na avaliação, vai seguir tudo que a gente vê nele. Isso é o formulário que ele mandou, isso é ótimo. É proteção jurídica, galera. É uma proteção jurídica na avaliação. Isso tudo são rotinas. A abertura da clínica e o fechamento da clínica tem rotina. Ligamento dos equipamentos, ligar os equipamentos, desligar os equipamentos tem rotinas. Isso é rotina, coisa básica. Aí depois das rotinas, nós temos POPs. O que são os POPs? Procedimento operacional padrão. Qual é o POP para o agulhamento? Qual é o POP para o paciente, em geral, quando tem alteração na pressão arterial? É medir a pressão arterial toda vez. Qual é o POP da pressão para o paciente que a gente não conhece? Medir, tipo, aferir, né? A palavra correta, medir não é um método, né? Aferir a pressão cada vez, na primeira e na segunda, pelo menos. Depois que vê que ele não tem nada, e não tem histórico, não toma medicação, então, tudo bem. Não tem alteração clínica, não mede. Esse paciente que não tem problema de pressão apresentou alteração clínica, mede a pressão de novo. Esse é o nosso POP, já existe. Então tem que seguir isso aí, tem que ser debatido isso. Alguns POPs pode estar lá no nosso ficheiro na parede, que é aquele que troca a cada 15 dias. Ou troca uma vez por mês. A gente pode ter os 12, a gente troca ali lembretes para lembrar dos POPs, porque às vezes a gente vai esquecendo. A tendência nossa é cansar. Então, o gestor da clínica ele vai trabalhar isso aí. Certo? Vai trabalhar essas questões de lembrete. Tá?
Então, POP são procedimentos de avaliação. Tipo, olhamos, aqui nós temos 7 passos do roteiro da primeira consulta. Então, isso aqui é um exemplo de POP. A gente faz isso aqui. Ah, mas o paciente não pode testar porque ele não tem a perna. Beleza. A gente escreve lá. Não foi possível testar, mas a gente viu. A gente olhou. A gente tentou fazer. Escreve. Lá na avaliação, escreve. Não foi possível fazer esse teste. Por tal motivo. Então, não é aplicado tal tipo de tratamento. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Entende? Isso aqui é trabalhar com amor ao conhecimento. Certo? Certo? Então, nós temos rotinas, nós temos POPs, e aí tem os POPs de cada técnica que a gente faz, aí é do especialista mesmo. Tem os POPs clínico-administrativos. Por exemplo, o cara pegou, por acaso sangrou numa mesa. Tem que ter uma limpeza muito especial, não é uma limpeza normal. Se aconteceu, veio por um laudo, tirou um curativo, manchou o lençol, vamos botar lavar na máquina, não pode, vai contaminar toda a máquina. Isso tem que ser uma limpeza especial, tem que ser aquele pano que tem secreção, o paciente não pode ser limpo. Então desse vídeo aqui, isso é um monte de treinamento. Desse vídeo aqui. Entende? Porque aí é o seguinte, cara, se a gente faz marketing sobre o que a gente faz, as pessoas vão vir não somente por resultado, mas pela qualidade geral da clínica. Entende? Então, assim, não adianta sair fazendo, tem que sair pensando. Pensando e fazendo. Equilíbrio 50-50. É teoria e prática. Só prática é ruim. Só teoria é ruim. Teoria e prática. Um equilibra o outro. Então, poucos vocês entenderam. E a personalização? Personalização é dar a demanda específica para aquele paciente. O que ele precisa? Senão eu faço tudo igual para todos. Então, rotina, POP e RPP. Já? Temos isso aqui. A nossa entrega é o RPP. Rotina, procedimento operacional e personalização. Então, cuidado. Tá? RPP. Certo? Rotina, padronização, POP e padronização com cuidado. E personalização com cuidado. Então, tudo isso já é um standardizing. Esse aqui, ó. Um standardizing, que é padronização do nosso trabalho. Então, e esse standardizing, ele obedece a uma metodologia. A metodologia, o que é a metodologia? É o estudo do método. É o estudo de como fazer para alcançar um resultado. Então, se eu faço um bolo de chocolate, faço um bolo de chocolate, esse bolo de chocolate, para ser bolo de chocolate, ele tem ingredientes e um processo no forno, desde o batimento da massa. Se não seguir, se não tiver Nescau ali, não vai. Se não botar chocolatado, não vai sair bolo de chocolate. Entende? Então, assim, a mesma coisa, a fisioterapia especializada, ela tem coisas que dizem que ela é especializada. Se eu não coloco esses ingredientes da fisioterapia especializada, ela não é fisioterapia especializada. Se eu tenho quiropraxia especializada, tem os ingredientes para ser, até mesmo ser quiropraxia. Se não tem esses ingredientes, aí fala com o teu professor lá. É aquilo. É algo descaracterizado, perde o padrão de qualidade. Oferece em qualquer esquina se oferece isso. Entende? Então, a metodologia é adesão ao método. Tá? Então, isso é fundamental que a gente tenha um processo de qualidade. Isso é fundamental. E é o que está faltando. É o que precisa agora das empresas. Então, isso, claro que tem um custo. Mas esse custo também tem a recompensa. Cada minuto que tu gasta nisso, tu ganha 1 hora depois. É a mesma coisa do sistema. O sistema foi um investimento, gasta um tempo para planejar, para organizar, para melhorar, mas cada tempo gasto no sistema, ele vira horas depois de economia de tempo e de faturamento também. Porque ele demonstra, ele tem que reverter, aí tem os aspectos pessoais e de personalidade de cada um. A gente tem que enxergar o valor disso. Se nós não enxergarmos o valor, não dimensionarmos o valor disso, isso não vai expressar na entrega do serviço. Nós temos que cultuar o valor a isso.
Entende? Nós temos que entender que isso tem valor. Isso não é entrega de valor. Isso tem que passar nos nossos poros. Isso tem que nos orgulhar. Se nós não nos orgulharmos de fazer um trabalho como esse, o paciente não vai sentir. Isso tem uma calma no processo. Desde o aspecto financeiro, administrativo. Por exemplo, se eu vou lá apresentar um relatório para o nosso franqueado, eu espero o momento certo, eu vou validar isso antes de entregar. Entende? Se eu vou fazer uma coisa, eu valido esse processo antes, ó, tá aqui, eu vou apresentar isso aqui, beleza? Vou validar, isso é qualidade. Mesma coisa. Eu vou apresentar uma coisa para o paciente, primeiro eu tenho que validar isso, tá ok? Se eu sou a pessoa que valida, ok. Mas se eu sou um assistente que não valida, eu vou validar. Eu posso compor, adiantar todo o trabalho. Eu levo para validar, depois que eu validar eu entrego. Pode ter um detalhe que eu não sei. Não é algo automático, entende? Entenderam isso? Então isso é muito importante, tá? Então, galera, é muito importante a gente carregar esse sistema em nós. Porque é um sistema leve. Não é algo que... É uma coisa, é uma metodologia que nos ajuda a ter mais qualidade de vida para nós mesmos. Porque se você, cada coisa aqui, dentro das nossas rotinas, tem que estar no seu lugar. O equipamento precisa estar no seu lugar. A mesa tem que estar limpa. Às vezes a gente limpa a mesa 2 vezes. A gente limpa, depois, o paciente chegou, limpa na frente do paciente. Olha, já está limpo, vou passar mais um álcool. Para mostrar que o paciente que tem álcool 70 na mesa, ele não tem risco de ter uma infecção viral, um H1N1, entende? Então isso é muito importante. Tipo assim, não tem faxineira todo dia, beleza. Cara, onde o paciente deita olhando pro chão, cara, passa um paninho ali para ele olhar para um cabelo ali, cara. Uma sujeirinha que caiu. Entende? Não tem faxina todo dia, faxineira todo dia, cara. Beleza, então a gente dá um jeitinho ali pra não ficar. Se a faxineira é 1 vez por semana, 2 vezes por semana, entende? A gente entende que o custo é limitado, entende? Então a gente pode dar um jeitinho ali só para o paciente não ter uma empresa. Porque senão ele vai achar que aquela sujeirinha ali é na maca também. O teu tênis, nem indicado, acho que sapato. O paciente vai olhar embaixo do teu sapato. Entende? Ele não vai olhar, ele vai reparar o teu sapato. E aí a tua credibilidade. Entende? O teu sapatinho, principalmente os coordenadores mínimos. Tá? Mas isso é muito importante na visão geral. Tá? Mais alguma coisa que vocês queriam falar? Sobre gestão de qualidade? Acho que só do paciente, né? A gente fala aqui agora.